E aí, pessoal, hoje com um aviãozinho aqui, aviãozinho que eu construí, avião de voo lento, sem aileron, com asa com bastante diedro. Eu tenho aqui o meu rádio, tá ligado, rádio Turned, o avião também está ligado, tem uma bateria aqui nele. E eu tenho aqui o alicate amperímetro. O que acontece é o seguinte, esse instrumento aqui, o alicate amperímetro, ele é muito utilizado por eletricistas que precisam medir, por exemplo, o fluxo, a corrente que circula por um determinado fio condutor. E eles fazem isso através desse clamp, onde eles abrem e abraçam o fio. E dessa forma, existe uma escala aqui de corrente, que é até uma escala muito grande, que a mais baixa que tem mede até 200 amperes e a maior até 1000 amperes. Ou seja, nós estamos falando de números muito elevados, números esses que ocorrem numa instalação elétrica residencial e também industrial. Porém, qual a intenção aqui? A intenção é mostrar que se, por exemplo, você pegar isso daqui e for medir o consumo de corrente, por exemplo, de uma lanterna, você não vai conseguir medir não pelo clamp, com o uso do clamp não, você vai ter que colocar aqui os bornes para poder fazer a medida e colocar numa escala de corrente contínua para poder fazer a medida disso daqui. Porém, com o clamp eu consigo medir tão somente corrente alternada. Mas vejam só, o motor de um motor brushless, ele funciona mais ou menos como se fosse um tipo de corrente alternada. Na verdade, a alimentação vem de uma bateria que é a corrente contínua. Porém, como ela vem através de pulsos, através do chamado PWM, que é a largura de pulsos, olha, dessa forma o motor vai girando, desse jeito como trafega a corrente, a gente pode dizer que ela é quase uma corrente alternada, mas é uma corrente alternada bem diferente da corrente alternada que a gente tem nas tomadas elétricas das residências, bem diferente. Mas a gente consegue, sim, através do clamp, abraçando tão somente um dos fios do motor brushless, a gente consegue fazer leitura de quanto está consumindo. É fato que esse instrumento, conforme eu disse, ele é preparado para uma medição muito absurda, né? 200 amperes é a escala menor que eu tenho aqui para poder fazer essa medição. 200 amperes é um número muito alto e dessa forma não vai me dar uma precisão muito boa nessa medição. Além do mais, eu vou estar abraçando tão somente a corrente que circula por um único fio, porque se eu abraçar todos os fios, eu não vou conseguir ter essa leitura. Então o que eu vou fazer? O motor está ligado, tanto que quando eu mexo no meu rádio, ele funciona. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a câmera aqui próxima para que vocês possam observar o consumo de corrente através de tão somente um dos 3 fios do brushless, o consumo de corrente quando a gente está acelerando o motor. Então vou botar a câmera aqui próxima para vocês verem o resultado. Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho o meu alicate amperímetro já em funcionamento, numa escala, conforme eu disse, de 200 amperes, uma escala extremamente elevada para isso, mas tudo bem, é a única que eu tenho nesse instrumento. Abracei aqui um dos fios e acelero. Quando eu faço isso daqui, ó, ou seja, eu tenho picos de 0,7, tão somente por um dos fios. 0,7 o quê? Essa escala está em ampere, então eu tenho 0,7 amperes, que significa 700 miliamperes, sendo consumidos por tão somente um dos terminais aqui, sabendo que existe uma alternância através da forma como o brushless é montado, existe uma alternância entre a comutação desses diferentes fios. E aí, viram que bacana? A gente consegue fazer uso do clamp, porque a corrente que circula aqui é uma espécie de corrente alternada, é uma corrente contínua pulsante, que é um termo muito comum da gente acabar esbarrando por esse termo na eletrônica. Dessa forma, a gente consegue fazer alguma medição sem a gente intervir diretamente no circuito, pois para fazer a medição com o amperímetro, sempre é necessário, à exceção do clamp, sempre é necessário que você interrompa o circuito e coloque o instrumento interligado no meio, aonde você interrompeu. E dessa forma, com o uso do clamp, você não precisa interromper o circuito. Basta tão somente você abraçar o fio e fazer a sua leitura. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Pô, se inscreve aí no canal, marca aí o sininho, deixa aí o seu gostei e a gente se vê em breve. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.